Olá, meu nome é Wagner Anselmo, eu sou comediante e trabalho com comédia já há 3 anos. Atualmente eu sou vice-campeão brasileiro de stand-up comedy, que é um campeonato que você faz dentro do Risadaria, que é o maior festival de humor do mundo. Dentro da internet, minha rede preferida de atuação e de interação com os fãs é o Facebook, e a minha fanpage é recente, mas eu estou investindo cada vez mais nisso, e em Fortaleza eu me apresento regularmente num comedy club da cidade. Eu faço de 2 a 3 apresentações por semana. Eu costumo dizer que quem trabalha com comédia já é engraçado desde os tempos de escola, né? Quando você bota apelido, quando você brinca mais do que os outros, você vai se destacando num bom humor. E o cearense, ele é muito peculiar, né, nessa questão. Você sentar com o cearense numa mesa de bar é pedir para rir. Todo mundo tem uma história engraçada. Então, no meu caso, eu meio que perdi um pouco esse início, mas eu sempre tive muito interesse por comédia, sempre fui fascinado pelos grandes personagens aqui do Ceará, que há décadas fazem a gente rir bastante. E há uns 4 anos que, de fato, eu iniciei a escrever comédia. Eu comecei a ter a intenção de não querer ser só aquele cara engraçado no bar, né? Aquele cara que é o primo mais piadista, e eu comecei a estudar, a assistir um pouco dos comediantes. Meu estilo de comédia é a comédia stand-up, né? O stand-up comedy, como a maior parte de vocês podem saber, é aquele em que o comediante ele é roteirista de si mesmo, né? Ele vai escrevendo as suas próprias histórias, ou seja, a autoralidade é um dos princípios básicos desse estilo de comédia. E eu fui cada vez mais investigando e estudando sobre tudo, como é que a gente faz para criar uma piada, de onde nascem as piadas, como é que você organiza um roteiro, né? E você vai encontrando pessoas que já estão no meio, vai pedindo oportunidade, né? Que é o Open Mic, né? Normalmente a gente, que é você ter 3 a 5 minutos de chance de você apresentar um pouco do material que você está começando a escrever. Eu fiz a formação de pedagogia, né, na Universidade Estadual, aqui no estado do Ceará, e trabalhava com vídeo, né? Eu trabalho numa produtora em que a gente faz clipe, VT, enfim, tem um produto que é um programa de TV que a gente faz também, que tem um outro apresentador. Eu sempre fui fascinado por esse ambiente de TV, né? Eu estava sempre por trás das câmeras, editando, fazendo a sonorização, iluminando, e esse ambiente de TV sempre muito me fascinou, inclusive com a possibilidade de colocar esse viés humorístico, né? Esse viés cômico para fazer um quadro, quem sabe um programa. A ideia foi sempre essa. E aí, na medida em que você vai encontrando pessoas de TV, você vai sendo incentivado a levar cada vez mais isso para o audiovisual, que é uma tecnologia que é completamente dominante hoje em dia na internet. Não preciso nem falar o tanto de canal de humor, né, o tanto de vlogueiros que fazem conteúdos engraçados e que estão aí no YouTube, no Facebook, em todas as outras plataformas. A primeira vez que eu subi no palco para me apresentar com um texto completamente novo foi num dia de um teste de uma TV aqui, que ela estava procurando comediantes, e eu pensei assim, sabe uma coisa, eu acho que eu vou. Porque sempre tem um receio muito grande de você apresentar, sobretudo para um teste, né? Você vai ser avaliado ali. Então foi no dia... Eu lembro que ocorreu a morte do Chico Anísio, e ou foi no dia posterior, foi no mesmo dia, né? Que inclusive a gente fez milhões de piadas comigo, dizendo assim, poxa, tá morrendo um grande mestre e o Wagner tá vindo, ó, o que é que vem aí depois, entendeu? Mas assim, a gente sempre brinca muito, e essa necessidade de você, desde o momento em que você pretende subir ao palco, até você de fato começar a colecionar uma minutagem ali, sei lá, você tem 10 minutos, 15 minutos, que você sabe que funciona, sempre é estudo. Assim, eu venho de uma geração de comediantes stand-up em que
a gente copiar não é bom, né? A gente não pode estar nessa linha de repetir certos padrões. Então, a gente, por obrigação, a gente tem que criar. E o estudo é fundamental para isso. Então, eu comecei a ir atrás de técnicas, de livros, de palestras, entendeu? De vídeos, de tutoriais, de workshops, para que a gente começasse, de fato, a fazer a coisa com certa metodologia. Porque as pessoas me perguntavam, vai, como é então? Tu tem que criar piada todo dia, toda semana? E como é que tu faz isso? Como você tem tanta inspiração para isso? E muitas pessoas ficam se perguntando como se faz para gerar uma piada. E tem um método para isso. Você tem uma parte da piada que se chama o setup, você tem o final da piada que se chama o punchline. O punchline, normalmente, ele subverte uma expectativa criada no setup. Você tem métodos de você gerar um brainstorm para que você gere temas absurdos e controversos. Você pode ir para uma rede semântica, você pode ir para um mapa mental. Então, agora, com o advento do stand-up, né, cada vez mais pessoas estão falando sobre isso. Você tem até cursos, você tem mini cursos. Aqui mesmo no Piadaria Comedy Club, né, que é onde a gente está, eu fiz um workshop no começo desse ano, de 2015, porque eu vi a necessidade das pessoas que estavam entrando dentro do mercado terem esse segmento mais detalhado, né, terem uma porta de entrada mais explicada, para que a gente... Aí eu tinha feito pedagogia, né, então aí é onde as coisas começam a se juntar. Então comecei a montar um script de como você tem que pensar a piada e como essas coisas se juntam para que no final, no palco, você consiga tirar riso. Porque essa é o fundamento principal. Não adianta você se preparar muito se no palco você não chega lá e a galera ri. Então, assim, a primeira... Tanto que eu vi alguns vídeos e um dos primeiros vídeos que eu vi, o pessoal dizia assim, não, a primeira regra para você fazer stand-up é você fazer rir. Aí as pessoas falam assim, mas como fazer? Não, porque é básico, entendeu? A partir daí é que você, através de uma posição, através de uma partitura corporal, através de um texto bem redigido, você consegue passar esse carisma e a pessoa vem empatia contigo, porque ela só vai rir do que ela se identificar. O canal que eu tinha do YouTube era uma galera que fazia junto comigo, agora eu tenho um canal que é meu, mas que, como eu estou com agência, então a gente está elaborando ainda os conteúdos. Dentro do meu canal tem partes do meu show, né, que foi gravado no Teatro do Via Sul, mas a rede que eu trabalho mais é o Facebook. A minha primeira iniciativa dentro da rede, né, como uma grande interface para você gerar conteúdo, enfim, no final das contas tentar gerar contratos também, porque a gente precisa trabalhar, quem trabalha com comédia precisa ter a conversão final, é uma conversão de um show, é um contrato, é um pedido de você fazer uma apresentação num bar, num teatro, alguma coisa assim, foi no YouTube, né? Porque estava no boom de vários vlogueiros aparecendo, cada um mais interessante do que o outro. Hoje o humor na internet é cada vez mais segmentado, né? Você tem grandes portais que fazem sketches de tudo, mas você também tem outros portais que falam só do meio evangélico, né? Tem outros que falam só de esportes, tem outros que falam só da área da saúde. E aí eu tinha um grupo com quem eu trabalhava que eu pensei, não, para a gente, o interesse da gente inicial era a gente se divulgar, né? Então a gente precisa pôr a cara para que a gente consiga ser visto e consiga ser solicitado, né? Essa era a ideia. Então, cara, eu vou aproveitar isso aí. Então a gente começou a escrever roteiros de sketches com um grupo que se chamava Qual é o Link, né? Que a gente fazia, inclusive, vários links diferentes da internet. A gente pegava, por isso o nome do grupo, a gente tentava pegar links completamente diferentes e tentar juntar. E aí o grupo, a gente se separou e aí cada um foi meio que dando vazão à sua necessidade de trabalhar com a rede, né? Com esse público enorme. E eu comecei a migrar para a fanpage, porque eu percebi que no Facebook eu tinha mais resposta. E aí é um detalhe que cabe especificamente a mim. Eu não sei se isso é muito real para os outros, entendeu? Mas para mim eu comecei a ver que
a resposta que eu tinha de interação, a resposta que eu tinha de feedback dos meus shows, como eu recebi uma crítica, entendeu? Como eu conseguia ser convidado para outros shows. Então, tudo isso foi se amplificando no Facebook, que para mim fechou meio que uma ferramenta em que eu tinha a possibilidade de explicar detalhes práticos, estruturais do meu show. Eu tinha como ter interação com a galera, eu tinha como mostrar meus vídeos, que eram a necessidade do YouTube, ou seja, a plataforma anterior que eu estava trabalhando, e eu ainda fechava contrato. Então aí eu comecei a trabalhar cada vez mais a minha fanpage, comecei a investir mais, né, patrocinando links e me relacionando com pessoas. Então hoje eu trabalho muito mais com a rede do Facebook, né, e do Instagram, porque me dão mais respostas, né? Eu nunca tive a pretensão de monetizar os meus vídeos, né? Óbvio que isso ocorre em consequência do trabalho que você está executando, e o YouTube é perfeito para isso, porque quando você posta um vídeo, sei lá, em 2014, aquele vídeo ele fica sendo revisitado pro resto da tua vida, né? Então, assim, 2 anos depois, ele ainda está te monetizando, 2 anos depois ele ainda está gerando dividendos para ti. Mas o meu interesse, como era muito mais, era o estudo, era muito mais tentar sair desse caminho no sentido único de todas as pessoas quererem monetizar com o YouTube, porque eu estava pensando já nessa época em como é que eu transformo a minha carreira num potencial para palestras. Como é que eu transformo a minha carreira, como é que eu pego... Murilo Gun fala muito isso, né? Ele diz que o humor ele é uma plataforma que leva conteúdo. Então você pode utilizar o bom humor, o meio do humor, né, a forma cômica, para você levar venda, para você levar capacitação, para você levar solidariedade, para você levar interação. Então, eu pesquisando isso e cada vez mais interessado nisso, disse, não, então Facebook, a fanpage, consegue levar o meu humor de uma forma mais ampla, porque ela fecha mais inputs e outputs, entendeu? Eu tenho muito mais informação dentro do Facebook, porque eu me relaciono comentando, marcando, compartilhando as pessoas, e nunca é um caminho para onde sempre vai ser só para mim, entendeu? Porque eu já marco alguém que faz um outro tipo de conteúdo. Aí o cara que faz um conteúdo sobre saúde, aí ele já se interessa pelo meu texto para a gente vender um certo plano de saúde. Aí no plano de saúde a gente marca alguém de moda. Aí alguém de moda já fez a conexão com alguém da fotografia. E aí a gente já chega numa praia para fazer um book de uma maneira engraçada de outra pessoa. Então o Facebook ele sempre resolveu muito essa minha necessidade de fazer várias relações. Hoje em dia eu tenho um trabalho específico para fanpage, né? A gente trabalha fazendo vídeos. Se você for na minha fanpage, que é Wagner Anselmo, né? Wagner com V e Anselmo com C, sim, minha mãe fez isso comigo. Infelizmente, mas assim, agradeço, beijo mãe, viu? Mas você pode ir lá e você pode conferir uma série que eu estou trabalhando agora que se chama Aí Sim, né? E o Aí Sim é feito exclusivamente para o Facebook. A gente nem postou ele no YouTube para a gente conseguir fazer uma medida estatística de como isso se dá, né? Para que a gente não tenha impulsionamento de nenhum canto, para a gente trabalhar aquela rede. E aí a gente fazer a análise de qual é o perfil, entendeu? Qual é a idade, a faixa etária que acessa, quantas pessoas comentam, quantas pessoas compartilham. Então essa série são 13 episódios e a gente fechou nesse número para que a gente tivesse uma avaliação ao final e obviamente depois vão vir mais conteúdos. A gente sempre aposta no conteúdo audiovisual, né? Sejam pílulas menores ou sejam blocos de 5 minutos, que é o programa que a gente está colocando agora. Mas o interesse de se movimentar numa ferramenta só é para que a gente consiga entender melhor o mecanismo de dinâmica, né, dentro da organicidade do Facebook. E óbvio que você, no final das contas, está sempre pensando em expandir a marca, em capilarizar, em fechar contratos, né? O desafio maior da rede do Facebook, né, pelo menos para quem está produzindo conteúdo que quer realmente espalhar,
é o algoritmo, né? No final das contas, você é impedido. No orgânico, chega uma hora que tem um limite, né? Você só consegue cada vez mais ampliar o seu trabalho e se expor mais quando você investe. Então, se você não tiver uma plataforma offline de geração de conteúdo e ainda mais de geração de um fluxo de caixa, de giro, para que você invista na plataforma, para que ela por si só entre em uma exponencial, numa divisão exponencial, na multiplicação exponencial, você começa a ser embarreirado pela organicidade do Facebook, que nas fanpages assim, é reduzido muito, né? Então, basicamente, esse é o grande empecilho de você trabalhar numa rede que está na contramão. Mas, assim, o interesse da gente, da marca, gerindo Wagner Anselmo como uma marca, né? Como Camila Ukers, como o Whindersson Nunes, como tantos outros, para mim, não é necessariamente eu me monetizar através de um conteúdo que ele necessariamente precisa de milhões de visualizações, né? No YouTube, não o exemplo dessas pessoas que eu citei agora há pouco, porque elas já são grandes estrelas, né? Mas a maior parte das pessoas que eu conheço, que estão iniciando um trabalho, que tem ali por volta de 2.000 inscritos, 5.000 inscritos, 10.000 inscritos, eles estão muito interessados no final desse, que é o resultado, que é a monetização. Eles geram conteúdo esperando que esse investimento volte no chequezinho lá no final do mês, que você ganhe, sei lá, tanto, X reais ou X dólares por mês. No meu caso, como eu estou no stand-up comedy, que eu posso multiplicar os ganhos, sobretudo na capacidade de elaborar um texto para uma empresa, para um RH, entendeu? Para uma palestra motivacional, alguma coisa assim, mais do que o resultado da monetização no final de um período, para mim vale a experiência de estar em interação com as pessoas, entendeu? Dentro dessa questão dessa bolha, né, de todos nós que somos comediantes e todos nós geramos conteúdo engraçado, como se diferenciar, né? Para mim, inicialmente, eu acho que a diferenciação, né, essa capacidade de você se diferenciar está na capacidade de você exercitar a sua criatividade, né? E nós da comédia stand-up, a gente faz isso todo dia. Então, para eu trazer um show, por exemplo, eu me apresento de 2 a 3 vezes por semana. Então, necessariamente, eu preciso estar criando todo dia, né? Seja adaptando uma piada ou seja gerando uma piada nova. Então, o simples fato de eu ou qualquer pessoa ter esse compromisso de gerar coisas novas já é um diferencial. Então, mesmo que seja no modelo, entendeu? Mesmo que seja no formato, mesmo que seja no texto, mesmo que seja no cenário, na capacidade do enquadramento, da fotografia, da luz. Então, eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso, obviamente, no texto, porque tem a ver diretamente com a comédia que eu faço. A gente normalmente bebe, a fonte, né, que a gente bebe para fazer o texto da gente, normalmente, nós somos cronistas do dia a dia, né? O grande lance do stand-up é você estar contando pelo que você passou. Então, no workshop que a gente fez aqui no Piadaria, eu até comentei isso com os alunos. Eu disse, olha, se você não viver, você não vai ter o que ver e o que sentir para contar no palco. Então, se você, não necessariamente você precisa ser um porra louca, entendeu? Mas você precisa estar imerso em determinadas situações para que você tenha o que falar. Então, os laboratórios da gente, né, são as situações do dia a dia. Alguém que está com a esposa grávida
e que está passando por todo esse momento maravilhoso da gestação, muito provavelmente, se você for olhar o show do cara, ele vai estar contando situações de choro de bebê, ou de compra de fralda, ou de mamadeira, ou de enjoo, ou de vômito da esposa, desejo, entendeu? A gente está sempre trabalhando o que a gente passa. E para passar, você precisa se expor. Então, de onde é que vem? Você precisa existir, né? Você precisa usufruir da sua vida. Vai fazer uma academia, entendeu? Vai para uma festa. Se você ficar em casa, você tem que olhar para as relações que você estabelece. Se você olha para si e pensa assim, não tenho nem um canto que eu possa extrair piada, minha vida é um cotidiano completamente entediante, eu sou uma ameba. Aí eu digo para você, então morre. Não, diga isso não. Eu digo para você, pode ir, por exemplo, comprar um livro, entendeu? Compre um livro sobre relacionamento, compre um livro de autoajuda, compre um livro de, sei lá, de alguma coisa que lhe interesse e tenta extrair dessa experiência, entendeu? Você precisa ter experiências para que você consiga contar sobre elas. É muito comum, logo depois de você fazer uma viagem, você voltar e as pessoas olhar para você, e aí, conta aí para mim como foi, hein? Aí você senta, aí conta, a galera morre de rir. Aí, menino, quando eu entrei lá dentro do barco, eu tava meio, assim, com vontade, um enjoo. E aí a mulher chegou com uma sopa de bobó de camarão misturado com... Enfim, você vai contar 1 milhão de coisas. Por quê? Porque você experimentou coisas novas. Então, na medida em que você começa a perceber que você precisa experimentar, você precisa experienciar essas coisas, você vai gerar material. E óbvio, depois que você gerou esse fluxo de ideias, né, quando você começou a pensar nessa quantidade que formou meio ali um mapa mental de possíveis piadas, aí você vai para a metodologia. Aí você senta e vai estabelecer uma rede semântica, você vai fazer as perguntas, você vai para a técnica das controvérsias, você vai para a técnica do próprio mapa mental, você aplica várias técnicas e você começa a extrair piadas absurdas, piadas engraçadas, piadas sem graças, e aí você vai selecionando, entendeu? Mas antes de mais nada, as pessoas acham que você está sentado num bar e daqui a pouco, pum, caiu, foi depositado assim uma piada. Não é. Você precisa viver, você precisa estar de uma raiva grande, depois você está rindo dessa raiva. De uma batida de carro, você olha e diz, o Rafinha Bastos tem uma piada engraçadíssima, que ele diz que ele bate num carro, aí estava escrito assim, guiado por Deus, por Jesus. Só isso aí já é o começo de algo, ele amplia a piada e ele conta várias coisas engraçadas, mas imagina, você bate o carro e tem escrito, guiado por Jesus. Assim, você já é uma coisa que foge do normal. Você tem que buscar as coisas que fogem do normal, vai para uma academia, vai para uma boate, vai fazer alguma coisa, porque se tu ficar dentro de casa achando que tu vai escrever sempre sobre as mesmas coisas, muito provavelmente você vai se repetir e muito provavelmente vai ser muito limitada essa geração das piadas que tu tem para fazer. Então, foi um prazer estar aqui com vocês do Estado. Eu queria convidar agora para que vocês viessem assistir um show aqui no Piadaria Comedy Club. A gente funciona de segunda a segunda, eu me apresento de 2 a 3 vezes aqui no bar, fica na Beira-Mar, na Rua Oswaldo Cruz, número 1, ao lado do McDonald's, e vai ser um prazer grande ter você aqui, traga os amigos, venha de Fortaleza, se você já é de Fortaleza, venha conhecer o bar, se você é turista, por favor, compareça, que a gente está de braços abertos, tem uma família de comediantes que arrasa sempre e a gente está esperando para fazer você rir muito. Convidar também para você entrar na minha fanpage, curtir, que por lá eu estou gerando muito conteúdo de vídeo, de texto, de foto e a gente pode ter muitas ideias juntos. Vamos ser cada vez mais criativos e rir disso tudo que a gente cria, tá bom? Um beijão, muitíssimo obrigado, até mais.